Uma alimentação saudável necessita de todos os nutrientes. Quais são eles? Carboidrato, proteína e lipídio. Os carboidratos são compostos por massas, farinhas brancas, feijão, arroz, batata, mandioca, e as proteínas então são as carnes, tanto de gado quanto de frango, os ovos e leite. Feijão e ervilha e lentilha também são considerados fontes de proteína, não tão completas quanto as de origem animal, mas possuem também um bom percentual. E as gorduras então são óleos, banha, frituras também estão dentro dos grupos das gorduras. Chocolates também são considerados fontes de gordura. E os óleos de oliva e o peixe também é fonte de ácido de ômega 3, que é uma gordura considerada gordura do bem. E as vitaminas e minerais ficam por conta das frutas e verduras. Quanto mais colorida for a alimentação, mais completa em minerais ela vai ser. A falta desses nutrientes começam a gerar alguns problemas. Quais são eles? Sobrepeso, obesidade. A obesidade ela é caracterizada por um acúmulo de gordura na região corporal. Temos a gordura ginecoide, que é a gordura mais localizada na região do quadril, e a gordura androide, que é a gordura abdominal. Essa é mais prejudicial à saúde, porque ela é uma gordura que fica entre as vísceras e por isso pode afetar muito a saúde da pessoa. A obesidade ela é caracterizada quando o índice de massa corporal é acima de 30. O sobrepeso é acima de 25. Então, pessoas que têm um índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, maior de 25, elas já estão em risco nutricional, que a gente costuma chamar. Elas começam a apresentar, podem ter problemas de saúde como hipertensão, diabetes. Mas, além do excesso, a gente tem também o problema da redução drástica, que no caso pode ser observada com a desnutrição, que é a famosa anorexia. Ela tem origem por ter limitação dos nutrientes, a ingestão ser muito baixa em calorias, e isso pode ocasionar diversas complicações. As meninas reduzem, não menstruam mais, elas têm queda de cabelo, elas têm toda uma alteração a nível corporal muito complicada, às vezes mais inclusive do que o sobrepeso. E a bulimia, que também é outro transtorno causado por uma inadequação da alimentação, ela é quando a bulimia ela é mais psicológica do que nutricional, mas nutricionalmente ela afeta, porque as pessoas costumam a ter náusea, e vômito em excesso, e isso pode afetar muito a região do estômago e esôfago, causando inflamações, e isso acaba se tornando muito complicado, até pelo fato de que a pessoa come e regurgita esse alimento, então ela não vai ter absorção de vitaminas, minerais e energia suficiente para um bom funcionamento. A alimentação, a gente se baseia para formar uma alimentação saudável, ela é baseada, hoje em dia a gente tem o guia nutricional chamado MyPlate, que é um guia americano por enquanto, não veio para o Brasil ainda, mas é nesse que a gente começa a se basear para ter uma alimentação saudável. Ele inclui que metade do prato seja basicamente frutas e vegetais, legumes. E a outra metade, então, seria dividida entre as proteínas e carboidratos e gordura. A alimentação tem que ser realizada pelo menos, fazer 5 refeições por dia, um café da manhã adequado, um lanche, um almoço, mais um lanche no turno da tarde e um jantar. Pode ser ainda realizada uma ceia no final do dia, antes de dormir. Para quem acorda cedo e faz um café da manhã bem cedinho, o lanche da manhã é fundamental para não passar mais do que 3 horas em jejum. O almoço, essencial,
Salada, não pode faltar. Feijão, arroz, que é o prato principal, deveria estar na mesa de todos os brasileiros diariamente. E o lanche da tarde também não pode faltar de maneira alguma, para não ultrapassar de novo aquelas 3 horas. Mais que 3 horas em jejum não é indicado para nenhum indivíduo. E o jantar, de novo, tem que ter a saladinha no jantar, uma frutinha. Pode ser alimentos à base de carboidrato, eles não são contraindicados no turno da noite, mas deve ter um controle para a quantidade. O jantar sempre menos do que o almoço. Bem, uma alimentação saudável deve se ter em todos os ciclos da vida. Iniciando na infância, que é a época em que se formam os hábitos alimentares. Todos os alimentos devem ser oferecidos à criança. Ela só vai ter noção do que ela gosta ou não gosta com o passar do tempo. A princípio, na infância, deve ser indicado todos os alimentos. Na adolescência, o principal mineral, como eu falei antes, é o cálcio. O ferro também é essencial para evitar anemia. A melhor fonte de ferro são as carnes, o fígado bovino, tanto quanto de frango, é uma ótima fonte. Na fase da adolescência também é uma fase em que se introduz muito refrigerante, salgadinho, alimentos de alto valor energético, que esses, quando consumidos em excesso, podem gerar uma obesidade. E, claro, a questão da diabetes e hipertensão, que hoje em dia é muito comum já na adolescência. Na fase adulta, todos os minerais devem ser mantidos na mesma proporção, que é para não ter redução do déficit de vitaminas e minerais. Cuidar sempre com a questão da quantidade. Na fase adulta existe uma redução do metabolismo, portanto a gente não pode continuar comendo o que se comia na adolescência, que às vezes tende a ser maior do que em qualquer outra fase. E na fase dos idosos, aí começa de novo uma necessidade de reposição de nutrientes, porque com o passar da idade a absorção vai reduzindo, então a ingestão tem que ser muito adequada, que é para não ter deficiência, principalmente de cálcio e para a questão da osteoporose, que é muito comum nos idosos.